A polícia chegou à casa de Jill Dendon, em Fulham, e lá encontrou o corpo sem vida daquela que era a garota de ouro da TV britânica. Seu corpo estava do lado de fora de sua porta da frente, um único ferimento de bala na cabeça, as chaves de seu BMW em sua mão. O inquérito sobre seu assassinato, conduzido pela Polícia Metropolitana, seria a maior investigação criminal. O principal suspeito tinha um histórico de perseguição a mulheres, crimes sexuais e outros comportamentos antissociais. Ele foi julgado, preso e condenado à prisão perpétua. Mas a reviravolta no caso deixou muitos perplexos e abriu um alerta muito importante na justiça mundial. Este caso que eu apresento hoje a vocês está envolto a muitas conspirações, mistérios, indenizações e a reviravolta mais incrível que se pode imaginar. Eu sou o tiozão da Fatos. Seja bem-vindo. Você está na Fatos Criminais. Inscreva-se. Jill Dendon. Ela era uma personalidade televisiva verdadeiramente muito respeitada e admirada. Jill Dendon começou sua carreira como repórter estagiária para o jornal semanal local, Western Mercury, onde seu pai e seu irmão trabalhavam. Após 5 anos como jornalista impressa, ela começou a trabalhar para a BBC, tornando-se locutora de notícias da BBC Rádio Devon em 1985. Naquele ano, ela se transferiu para a BBC South West, onde começou a apresentar um programa de revista de notícias regional, o Spotlight South West, e 2 anos depois, ela trabalhou para a Television South West. No início de 1988, Jill havia se mudado da televisão regional para a nacional em Londres para apresentar o noticiário da BBC, especificamente os curtos boletins de hora em hora. De todos os seus trabalhos, o mais conhecido deles foi o Crime Watch, da BBC, que cobriu vários casos de crimes não solucionados. De 1996 até sua morte, ela foi co-apresentadora da série ao lado do apresentador Nick Ross. 26 de abril, 1999. Na manhã do dia 26 de abril de 1999, Jill deixou a casa do seu noivo Farden e voltou sozinha de carro para sua casa que possuía em Fulham. Ela já havia residido na casa, mas em abril de 1999 estava em processo de venda e raramente visitava a propriedade. Quando ela se aproximava de sua porta por volta das 11h30 da manhã, um homem a agarrou por trás e derrubou-a no chão e atirou em sua cabeça com uma pistola semiautomática calibre 9mm. 14 minutos depois, seu corpo foi encontrado pela vizinha Helen Dobley, que chamou a polícia. Ambulance service, hello? Hello, ambulance. I'm walking along Gowan Avenue. It looks like there's somebody collapsed confidentially. It looks like it's Jill Dendon and she's collapsed. There's a lot of blood. You just approach and check that the lady's breathing. She doesn't look as if she's breathing. She's got blood coming from her nose. Her arms are blue. I just need to find out if she's breathing. Is the lady's chest going up and down? Oh my God, no, I don't think she's alive. I'm sorry. Don't worry, I'm going to get some help there as fast as I can. Quando os detetives e paramédicos chegaram à cena às 11h47, Dendon foi levada para o hospital Charing Cross, onde foi declarada morta na chegada, às 13h03. O assassinato da talentosa apresentadora chocou toda a nação. Jill tinha apenas 37 anos. O funeral de Jill foi realizado no dia 14 de maio de 1999 em Weston-super-Mare, uma cidade onde ela cresceu. O funeral foi aberto ao público e todos os familiares, amigos e colegas da BBC compareceram para prestar suas homenagens a Jill. Seu túmulo é marcado por uma simples lápide com seu nome, data de nascimento e da morte. Investigação. A partir daí, a Polícia Metropolitana iniciou um inquérito de assassinato e o start de uma das maiores investigações criminais que a força havia conduzido, a Operação
Oxborough. Para se ter uma ideia, a operação acabaria envolvendo a coleta de 2.400 depoimentos, o rastreamento de 1.200 carros e a investigação de 2.000 suspeitos em potencial. Os momentos que antecederam e se seguiram ao assassinato foram investigados pela polícia, à medida que as testemunhas se apresentavam com informações. Soube-se que, às 10 horas daquele dia, um carteiro que entregava correspondências na casa de Jill, em Fulham, percebeu que estava sendo observado por um homem de cabelos escuros e de terno. Mais ou menos na mesma hora, um guarda de trânsito patrulhando a área avistou um veículo Range Rover azul estacionado ilegalmente, mas isso não tiveram avanços. Relacionamentos. Voltando um pouco, Jill tinha vivido com um produtor de televisão, o Bob Whedon, 14 anos mais velho que ela. O relacionamento não vingou. De acordo com alguns relatos, ele teria se cansado das ausências frequentes enquanto ela viajava pelo mundo a serviço do programa Holiday. Houve também um jovem guarda-caça sul-africano chamado Simon Basil, com quem a Jill tinha desfrutado bons momentos, que descreveu como um relacionamento muito Lady Charlie. E por fim, em um encontro às cegas, ela conheceu o ginecologista Alan Farden, que ela descreveu como o homem que ela amava. Houve aventuras mais breves entre esses 3 romances divulgados, descobertos pela polícia quando começou a vasculhar os diários pessoais da Jill. O inspetor-chefe detetive Hamish Campbell disse que havia muitas pistas positivas. Entretanto, o tempo passou, e quando se deram conta, já havia se passado um ano, e o caso ainda não estava nem perto de ser solucionado. O público iniciou a pressão na polícia metropolitana, exigindo respostas. As pessoas queriam saber por que isso aconteceu com Jill, quem matou, e por que mesmo depois de um ano, a polícia ainda não tinha respostas. A polícia precisou intensificar as investigações. Verificaram novamente as informações fornecidas pelo público no início das investigações e encontrou uma pista que não havia sido devidamente aprofundada. A informação dizia respeito a um homem chamado Barry George. Esta pista havia sido dada no dia seguinte ao crime. Essa informação crucial veio de uma instituição que ajudava pessoas com necessidades especiais, e Barry era uma dessas pessoas. Traz ainda que ele enfrentou muitas dificuldades ao longo da sua vida, estudando em escolas para crianças com necessidades especiais, e ao sair da escola, não tinha qualificações para ingressar no mercado de trabalho. Barry vivia a apenas 500 metros da casa de Jill e tinha um histórico de seguir mulheres na rua. Ele era considerado um homem estranho, mas nada indicava que fosse violento. Quando os detetives iniciaram as investigações, eles ficaram surpresos como ele começou a se encaixar no perfil psicológico fornecido em maio de 1999 pelo psicólogo criminal forense o Dr. Adrian West, que havia estado à polícia a procurar um solitário obsessivo. George tinha condenações anteriores por tentativa de estupro e agressão indecente. Muitas mulheres se apresentaram reclamando que ele as havia perseguido, e quando a polícia revistou seu apartamento, acabaram encontrando muitas fotografias de mulheres locais sem a permissão delas, e nada menos que 4 cópias da edição memorial de Jill da revista interna da BBC. Durante a busca, um sobretudo pertencente a Barry George foi levado como evidência. Dentro do bolso, um cientista forense encontrou uma pequena partícula que ele disse que poderia ser resíduo de arma de fogo, da arma usada para matar Jill Dendon. O primeiro julgamento. Agora convencidos que tinham seu homem, a polícia entrevistou testemunhas que poderiam colocar George perto da casa de Jill no dia do assassinato. Assim, ele foi colocado sob vigilância e no dia 25 de maio de 2000, ele foi preso. Quando questionado, George contou-lhes repetidas mentiras sobre seu paradeiro naquele dia. Assim, eles acreditaram que tinham provas amplas suficientes de sua culpa. Ele foi acusado no dia 29 de maio do ano de 2000 e levado a julgamento no Old Bailey, onde foi condenado pela maioria de 10-1. Barry George foi condenado à prisão perpétua. Crime solucionado?
não. Condenado à prisão perpétua no dia 2 de julho do ano de 2001, muitos pensaram que o caso estava resolvido. No entanto, alguns acreditavam que as evidências não eram suficientes para justificar sua prisão e condenação, pois a única evidência concreta que havia contra Barry era uma partícula de pólvora muito minúscula que pode acontecer simplesmente ao cumprimentar alguém com um aperto de mão ou tocar em objetos que outras pessoas tenham tido contato com essa partícula. E por conta disso, a alegação fora que ainda havia chance do verdadeiro assassino estar à solta. Um recurso em julho de 2002 abordou uma série de fatores diferentes, como depoimentos de testemunhas, evidências científicas e o papel do juiz de primeira instância. O recurso foi rejeitado. Reviravolta. Eis que no dia 25 de março do ano de 2006, seu advogado alegou ter novas evidências que prejudicariam a segurança da condenação de George. E no ano seguinte, George ganhou o direito a um novo recurso. A Comissão de Revisão de Casos Criminais entendeu que muito peso havia sido colocado em uma quantidade tão pequena de evidências forenses no julgamento. A defesa de Barry apelou de suas denúncias 3 vezes e 6 anos após ser condenado, no dia 15 de novembro, sua condenação foi anulada e um novo julgamento é ordenado após a decisão do Tribunal de Apelação. O segundo julgamento. O seu segundo julgamento começou no dia 9 de junho de 2008 e atraiu muita atenção da mídia devido à popularidade da vítima. A defesa de Barry alegou que ele não teria capacidade intelectual para cometer um crime como esse, pois tinha um QI de apenas 75, consideravelmente abaixo da média. Além disso, o crime parecia ter sido executado de forma profissional, já que ninguém viu ou ouviu nada. Também foi apresentado que Barry era diagnosticado com síndrome de Asperger, o que poderia explicar sua obsessão por Jill. O caso da acusação diferiu muito do primeiro julgamento, pois não havia praticamente nenhuma evidência científica relacionada ao resíduo de pólvora. Além disso, o tribunal foi informado por testemunhas especialistas em ciência forense que não era mais provável que a partícula tivesse vindo de uma arma disparada por George. E no dia 1º de agosto do ano de 2008, Barry George foi absolvido e liberado do assassinato de Jill Dando. Indenização. Barry George acabou se tornando mais conhecido no ano de 2010, quando o Ministério da Justiça havia negado uma reivindicação de indenização em relação à sua prisão injusta pelo assassinato de Jill. Em agosto daquele ano, foi decidido pelo Tribunal Superior que George teria direito a uma revisão judicial da reivindicação de indenização. Quando o Supremo Tribunal definiu o erro judiciário como evidência, o advogado de George solicitou que o então secretário de Justiça, Ken Clark, reconsiderasse a reivindicação de George por compensação. Em 2013, o Tribunal Superior decidiu então contra George e se recusou a compensar qualquer quantia em dinheiro por sua condenação errônea e pelos anos que passou atrás das grades, porque a lei determina que a compensação só deve ser paga quando um novo fato surgir para provar, além de qualquer dúvida razoável, que o requerente não cometeu o crime. When you go into court in any criminal trial, you're innocent until proven guilty, or so they say. But what they're saying effectively is, oh, you're guilty for your innocence. Barry processou os principais veículos de comunicação da época, afirmando que a forma como o trataram em suas notícias sem provas concretas arruinara sua vida. E com isso, ele acabou recebendo uma indenização de 1,2 milhão de libras. Teorias e suspeitas. Dezenas de teorias e suspeitas também foram levantadas ao longo dos anos. Alguns sugeriram que o assassinato foi obra de um matador de aluguel contratado por um telespectador insatisfeito com o programa Crime Watch. Outras traz que no ano de 2014, um colega de Jill afirmou que, semanas antes de sua morte, ela havia entrado em contato com pessoas importantes da BBC para expressar sua preocupação
sobre alegações de que havia uma rede de pedofilia envolvendo figuras importantes e populares da época. A BBC, por outro lado, declarou publicamente que não viu nada que comprovasse essas alegações. Já a teoria original adotada pelos detetives foi a de um perseguidor enlouquecido que provavelmente era um fã obsessivo. Apesar da extensa investigação e de seu status de celebridade, o assassino de Jill Dando nunca foi encontrado, embora muitas teorias tenham surgido ao longo dos anos, mas a verdade por trás do assassinato de Jill permanece ainda desconhecida. Neste caso, acabamos que ficamos com mais perguntas do que resposta, não é verdade? Afinal, quem matou Jill Dando e por quê? Você arriscaria uma opinião? Deixe nos comentários, eu adoraria ler. Amigos, esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Além desse, temos dezenas de fatos criminais incríveis te esperando aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, nos vemos no próximo episódio. Até lá!